Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu nos nossos canais. Se inscreve lá antes que eu te coloque na geladeira. Então, se inscreve no YouTube e no Spotify. Você vai poder assistir os episódios na íntegra do Geladeira. E você também tem a oportunidade de assistir os melhores momentos de cada episódio no canal de cortes no YouTube, que é Geladeira Podcast Cortes. Você também pode nos seguir no Instagram e no TikTok, onde tem os melhores momentos, os shorts, os reels e aqueles momentos mais polêmicos de cada episódio. Então se inscreve lá. O Geladeira nasceu para contar histórias reais sobre alimentação e saúde. Então, hoje eu vou abrir a geladeira de alguém aqui que tem uma história muito profunda sobre alimentação e saúde. Mas antes de contar quem é minha convidada de hoje, eu quero te convidar para investigar um pouquinho mais sobre a sua rotina. Eu fiz um formulário de rastreamento de hábitos, um formulário bem breve, onde você vai conseguir entender como que está a tua rotina do início do dia até o final. Quando você responde o formulário, no final você vai receber uma nota e um conselho meu para você melhorar um pouquinho aí os teus hábitos e seguir evoluindo. Então, vamos para a convidada de hoje. Vou apresentar aqui, recados dados. Hoje eu vou conversar com uma empresária que fez do seu processo de emagrecimento de 50 quilos uma missão e uma profissão. Ela é influenciadora digital, infoprodutora, mentora de emagrecimento e eterna estudante e pesquisadora da nutrição. Seja bem-vinda, Julie Fajardo. Todo mundo enrosca no Fajardo. Enrosquei no Fajardo, gente. Normal, normal. Seja bem-vinda, Julie. Obrigada, eu que agradeço por ter aqui. Estou ansiosa para abrir a minha geladeira para você. Tô curiosa para saber o que tem nessa geladeira. Primeiro que quando você foi uma sugestão da Amanda, que já abriu a geladeira aqui, né? A Amanda Hatt. Ela é educadora física e foi muito legal o episódio dela. E ela me sugeriu a tua história porque você passou por uma transformação profunda, né, Sim. Julie? Então, eu queria conhecer mais profundamente essa tua história, assim. Tenho certeza que tem muitas lições aí para compartilhar com muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Então, me conta como que era a Julie criancinha. Como que era a rotina? Tinha irmãos? Como que era a alimentação em casa? Eu tenho um irmão e ele é 1 ano mais velho que eu, apenas. Tipo, é como se fosse gêmeos. E eu morava no sítio até os 8 anos. Tipo, no sítio, assim, né? Numa cidadezinha, num distrito perto de uma cidade maiorzinha, que tem 18 mil habitantes. Mas onde eu morava era praticamente no sítio, assim. E então a gente sempre teve uma alimentação baseada em comida de verdade. E a minha mãe sempre fazia, né? Tipo, comida de verdade, assim, né? Bolo, pão, porque eu sou italiana. E não tinha muita ultraprocessados. É isso que eu quero dizer, na verdade. Mas era bastante artesanal. Não Sim. tinha, meu pai só ia no mercado, tipo, uma vez no mês na cidade grande. E também não tinha, tipo, não esbanjava dinheiro pra comprar. Tipo, sodinha era uma no aniversário ou uma pra semana. Bolacha, tipo, limitado, sabe? Bem limitado, assim, a alimentação, né? Qual era a cidade? Quesito. Autônia, interior do Paraná. Eu falo R bem puxado. Eu vi que esse Rzinho, eu pensei, de onde será que ela é? Do interior. Sim. E aí, tipo, um iogurte, uma coisa ou outra, assim, diferente de ultraprocessado, assim, mais. É tipo um Kinder Ovo, era uma vez no mês. Então, era mais limitado, mas era mais artesanal. Assim, minha mãe fazia pão caseiro, bolo, a minha mãe fazia arroz, feijão, não tinha muito ultraprocessado assim mesmo, né? Não tinha não era essa oferta toda que a gente vê hoje. Com certeza. Bem diferente, né? Aham. Mas assim, como vocês têm pouca diferença de idade, né? Tu e o teu irmão, tu lembra de, tipo, não sei se tu lembra disso, se vocês foram amamentados, se teve uma fase de competição ou até alguma alteração na aceitação da introdução alimentar ali. Às vezes, quando tem um irmãozinho, pode acontecer isso, né? Não sei se teve contigo. A minha mãe me amamentou até os 6 meses. Só eu sei que é isso, assim, até os 6 meses ela me amamentou. E depois disso, não tenho muita memória, assim, não. Eu lembro Já mais veio o mano aí, ocupou o lugar.
Não, é que eu sou a mais nova. Ah, tu veio depois. Eu sou a Entendi. caçula, na verdade. Eu Tá. sou a caçula. Eu que tomei o lugar dele, tadinho. Eu que tomei o TT dele. Sim, verdade. E ele é magro, tá? Ele toda a vida foi magro. Eu que fui obesa, Aham. realmente. Porque tive compulsão alimentar e tudo mais. Tive várias coisas na minha vida que, né, fui descontando todas as emoções na comida e fui cada vez mais engordando e vivi intensamente o efeito sanfona mesmo, sabe? Sim. Tu Bom. percebe que o teu quadro de obesidade, ele se desenvolveu na vida adulta ou teve uma conexão com a infância? Teve conexão com a infância. Teve. Com bullying, teve tipo, quando eu mudei pra cidade, eu tinha 8 anos de idade. E, tipo, você Ai, gente, é até engraçado, meu Deus. Porque tinha umas brincadeiras, né? Coisa de criança. Você é doido ou veio de Carriola do Paredão? Que o Paredão era o distrito que eu morava. Então, tipo, tinha os bullying por já ter vindo do sítio, morar na cidade, interior. de morar numa cidade um pouco maior, Qual que era a cidade? Autônia, que também é Ah. desse tamanho, tem 18 mil habitantes, assim, sabe? Eu Sim. acho, não tem muito, não. E aí tinha esse bullying, e aí meus pais trabalhavam bastante, meus pais são educadores, né? Então, meu pai trabalhava de manhã, de tarde, de noite, a minha mãe de manhã, de tarde, de noite também fazia faculdade em outra cidade. E aí acabava que, né, eu queria chamar a atenção dos meus pais nessa forma, e aí eu comia. Comia. Vocês Sabe? ficavam sozinhos em casa? Não, tinha, Babá. aham. Sempre teve alguém, Avó? alguém. A avó também nos finais de semana. E aí, na minha avó também, a gente sempre fazia comida, comia bastante. Mas aquela parte do italiano artesanal mesmo. Nhoque, macarronada, né? De fazer, de estar ali, Sim. todo mundo junto. E a mesa inteira, tipo, a mesa o dia inteiro, ter Posta. comida. De manhã, a gente já chegava, tinha café da manhã. Passava, tipo, 2 horas, já tava todo mundo envolvido com o almoço. Tipo, família grande, vó mesmo, assim, Não, sabe? termina uma refeição já pensando na próxima. E até hoje é assim, tá? Na minha também. É que a minha avó hoje, ela já não tá mais entre a gente. Ela já virou estrelinha. Ai. Dá saudade, né? Não, vó é a melhor parte da vida da gente, sempre. Falei disso hoje ainda. Meu Deus. É. Ai, toda vez que eu falo dela é assim. Faz tempo que ela partiu? 3 anos. 3 anos. E a gente tinha uma conexão muito grande. E aí é isso, tipo, eu lembro até quando eu tava fazendo dieta, assim, fazendo dieta não porque a gente vive, né, fazendo dieta, né? Mas quando eu ia pra lá, quando eu já morava aqui, eu ia pra casa dela, que ela morava no meio da serra Ai, ali. guria, eu fico assim, sabe? Também, porque eu sei, a minha avó, ela foi também muito importante pra mim. É ainda, porque ela tá bem vivinha ainda. E eu sinto, assim, a mesma saudade dela, que ela não tá aqui, né? Eu também sou do interior. E vó. Vó, Vó é. Hoje eu ainda falei pra uma amiga minha, assim, sobre isso. Deixa a avó dar. A avó tem licença pra tudo. Vó tem licença Sim. pra tudo. Eu mesmo falar, eu não vou deixar no meu filho comer açúcar até tantos anos. Se a minha avó, se a minha mãe quiser dar, ela... Olha, porque ela não me assista. Ela tá liberada. Ela tá liberada, porque vó Vó é muito precioso. muito... Nossa, tem muita sorte quem cresce perto dos avós. Muita sorte, muito abençoado. E aí eu lembro quando eu fazia dieta, assim, eu ia pra lá, ela fazia, que é assim, né, tem um monte de neto, então todo mundo se encontrava lá, e ela fazia a comida preferida de cada um. Se o meu irmão gosta de beijinho de mulata, ela fazia beijinho de mulata pro meu irmão. Se o outro gostava de sonho, ela passava o final de semana inteiro cozinhando, né? Envolvida na cozinha. Envolvida, todo mundo acabava se envolvendo, porque vira uma brincadeira, né? Então eu sempre tive essa relação com a comida também, sabe? De afeto. Sim. De afeto, eu tive. Nossa, isso é muito precioso. A mesma coisa aconteceu comigo. Também fui criada pela avó. Meus pais se separaram, eu era bem bebezinha. Então, minha avó me criou boa parte, até os 12 anos por ali. Eu ficava a semana inteira na casa da minha avó que me dava comida, minha avó que me levava na escola, tudo. Vó é mãe com açúcar. Nossa, e até hoje, assim, a gente tem uma conexão, eu e ela, surreal, assim.
É E muito aí, a minha mãe forte. também, ela sempre cuidou, ela sempre se preocupou, sabia? Às vezes eu vejo, eu olhando lá no passado, ela sempre fez comida, deixou certo pra semana, sabe? Sempre se agilizou. Nunca foi mesmo do tal de muito ultraprocessado em casa, mesmo na parte adulta, assim, sabe? Mas tinha o pão, né? Ela sempre fazia, sempre teve bolo, sempre teve torta, sempre pra agradar, né? Claro. E aí, nessa parte da infância, foi quando eu comecei a ter compulsão alimentar. E depois de anos eu descobri o porquê aqui naquela época eu tinha gatilhos e tal, né? Era porque eu tenho TDAH. Eu sou TDAH, então pro TDAH é 4 vezes mais difícil, né? A gente é mais suscetível a vícios, né? Do que o neurotípico. Hoje eu sei disso. Antigamente não. Então, eu e o meu irmão, nós temos uma personalidade diferente um do outro. O meu irmão é mais sério, é mais certo, o irmão mais velho, vamos por assim. E eu sempre, por TDAH, eu sempre fui uma pessoa reativa. Eu sempre falei muito, eu sempre dei trabalho, assim, sabe? Eu sempre fui a pessoa que andava na sala de aula, não deixava ninguém quieto. Sempre tive zero, trava na língua. Tipo, o que eu penso, eu falo. Filtro, né? Então Eu não era. sei se isso Eu, daí é do TDAH ou se isso aí é o signo também, né? eu sou libriana? Deve ter algum ascendente em Áries, porque Áries é assim, não Eu tem tenho. trava na língua. O Sai, meu ó, pá, 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 ascendente é pá, Áries, igual é. a metralhadora. É, no Eu já caso sou eu. libriana com Áries, não, olha só. Uhum. E aí, como eu tenho essa personalidade reativa, eu sempre agi no impulso, eu sempre fui pro lado do vício, do impulso mesmo, sabe? Sim. Nunca fui capaz de controlar os meus impulsos. Então, é óbvio que, em algum momento, eu sempre buscava a comida como refúgio. Uhum. Sempre. Então, se tornou um vício. Total. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. Eu lembro que eu comia escondido, assim, ai, ai. Eu tinha muita comida estocada no armário, no meu guarda-roupa. Sim. Muita. Tipo, meus Dentro do pais, dentro do guarda-roupa, guarda-roupa. ninguém nem imaginava. Não, e eu comia muito rápido. Nossa. Eu comia muito rápido e de pé. Até hoje eu tenho que ficar muito, muito atenta quando eu como de pé. E se tem alguém comendo rápido perto de mim e de pé, eu já fico. Agoniada. Ah, eu fico. Tipo, porque daí não. Ai, cara, eu lembro exatamente o que eu passava. Pô, não tá tendo. Não tem. Não tá sentindo o sabor, tá comendo rápido, não vai aproveitar, vai ser difícil pra digerir. E E pode rolar um arrependimento depois. nossa, Forte. total, total. E eu tinha muito isso. Então, quanto mais eu comia rápido, mais eu comia escondido, mais eu tinha culpa e mais eu comia tudo de novo. Porque a gente entra naquele ciclo, né, do comer com culpa, Aham. né? De comer com culpa e Como que é? o cérebro ele entra em sofrimento e o nosso cérebro não gosta de sofrimento. Então, automaticamente, o nosso cérebro ele busca prazer imediato mediante a qualquer situação de dor. Então, qual é o prazer imediato que você pode encontrar de fácil acesso, lícito, né? E que vai ser imediato mesmo o prazer, a comida. Então, por isso que muitas vezes as pessoas tentam emagrecer e elas não conseguem, porque elas vivem assim, nossa, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. Aí vai lá e come tudo. Quantas vezes a pessoa, mesmo sabendo que precisava emagrecer, mesmo sabendo que estava de dieta, ou porque falhou em algum período da dieta que estava tudo certinho, daí ela entrou no ciclo já quê? Porque ela começou a se culpar. Aham. Porque, Ah, já fiz isso errado mesmo, daí, então vou abandonar. já era, Então sabe? já era. Ah, já estraguei tudo. Mas Não tem porque o volta. nosso cérebro realmente ele não suporta ficar em sofrimento. Pode ver que memórias ruins a gente nem guarda. É muito difícil. Tem Bem que raro. acessar muito lá No fundo. lá no fundo para acessar isso. E aí a comida entrou para afagar todas as dores, todas as emoções, aqueles conflitos que a gente tem enquanto adolescente. E aí eu fiquei cada vez mais gordinha, né? Eu cheguei assim num. Não dá pra fazer colagem, né? Colagem. É, tipo, colar a foto na edição do Dá, podcast. claro. Então vou mandar pra vocês uma foto de quando eu tinha 14 anos. Eu era bem assim, Me bem manda. grande. Sim, o Aham. Cadu pode botar agora na hora. Tu tem aí no celular? Eu tenho, só tenho que procurar aqui, mas eu era bem grande, assim, com 14 anos.
Ô, Julie, mas assim, a tua família, o teu pai, a tua mãe, teus avós, eles eram obesos? Não, meu pai fala que, sabe pai quando quer fazer a pessoa se conformar e tal, tal, tal? Ele falava assim, ai, você é igual a avó dele, no caso, que eu não conheci. Que era grandona, tinha estrutura grande e tal. Daí ele falava assim, mas você nunca vai ser magrinha. Ai, você nunca vai ser magrinha, filha. Fica, né? Fica tranquila, Você é porque mulherão. porque a sua bis era assim e tal, tal, tal. Tipo, ele queria me tirar da dor, né? Tipo isso, aceita. Aham. Aí hoje ele me chama de magrela. Aham. Aí ele me chama de magrela. É, e às vezes a visão que os nossos pais têm do que é estar bem não é a visão que a gente tem de estar bem, né? O nosso Sim, corpo, assim. com toda certeza. Então, às vezes, isso é muito importante, né? A gente vê como a gente se vê bem, o peso que a gente gostaria de estar para se sentir bem. E isso tem a ver com também você ver as outras pessoas e modelar outras pessoas que você admira, né? Então, às vezes, você poderia estar um pouco mais cheinha. Claro, não obesa, mas você poderia estar. Às vezes a gente tá, né? Um pouco mais cheinha ou um pouco mais Eu sequinha. nessa fase. Mas é uma decisão, assim, né? É uma decisão leve. Agora, de você estar 20 quilos a mais ou 20 quilos a menos, aí é uma diferença grande. É. A minha mãe fala a mesma coisa, porque quando eu terminei a graduação, eu perdi 10 quilos. Eu tinha 68 e hoje eu tenho 58 quilos. Há Aham. 10 anos eu É o tenho. meu peso, aham. É, mas eu tinha 68, 68, 68. E se tu olhava pra mim lá naquela época, tu não me achava gorda. Porque eu sempre fui acinturada. O que Sim, eu igual tinha, eu. o que eu tinha era o braço, uma celulite aqui na coxa, uma perna mais grossa, uma coxa mais grossa e uma papada. Mas era uma coisa leve. Tipo, não dava tanto pra ver, É, assim. 68, eu lembro quando eu tava com 68 também, quando eu atingi o meu 68, eu não me achava, já me achava magra, óbvio, eu tinha Óbvio. saído do cento e pouco, né? Meu Eu me Deus, totalmente comparava com diferente o cento e caso. pouco, aham. Mas eu lembro que a minha mãe me falava que esses 10 quilos aí, hoje ela fala pra mim assim, nossa, tá magra que uma taquara, tá feia, que você é mais Aham. bonita, mais cheinha. E como, não, Mas mas assim, é a escolha dela, aham. ela chegou aos 120, ela fez cirurgia bariátrica, ela já esteve bem maior. Eu acho que ela tem na Ela mente tem dela isso. uma visão de que a mulher ela tem que ser maior pra ser exuberante. Mas é Mas que é tudo na bem. idade deles, na verdade, É. se a gente pega aqui a Mary Monroe, né? Meu Deus, ela Sim. tem a estrutura, não é sequinha igual o top model, assim, ela era o É. mulherão, peitão, cintura, é um biotipo que eu tenho, vamos supor. Só que Aham. eu gosto de quando eu tô sequinha. Tipo, É. agora eu já tenho que trabalhar bastante essa parte da aceitação dessas fases um pouquinho mais cheinha. Tenho bastante ainda, assim, eu trabalho bastante essa parte da distorção de imagem, de Sim. que se realmente é real ou não é. Se Uhum. eu me vejo enorme às vezes no espelho ainda, e não Uhum. sou, tipo, porque daí eu vejo numa foto ou num vídeo que alguém tirou de mim, eu falo, nossa, cara, eu tô magra, né? Eu engordei uns 2, 3, 4, 5 quilos, mas eu ainda tô magra, entendeu? Tipo, tem isso, sabe? É porque é muito da tua visão e às vezes a tua É. visão tá distorcida, né? Sim, É um desafio. Porque ao são. mesmo tempo que a gente tem a nossa própria escolha ali de. Em uma margem de 10 quilos você pode estar um pouco a mais, um pouco a menos. É uma escolha tua estar menos ou estar um pouco a mais. Mas não vai mudar tanto. Mas é isso que eu falo. É uma interpretação do que você vê no espelho, né? E isso aí é uma armadilha às vezes. É, as minhas amigas falam, gente, ninguém vê. Aí fala, nossa, eu engordei 5 quilos, você não tá vendo? Não, é só você que vê. Daí eu, gente, as minhas calças não estão entrando, tipo assim, sabe? Uhum. Eu já E nem gosto também deve de rolar na mente aquela sensação, o pô, trauma. será que eu vou voltar? É. Isso deve rolar sempre, né? Então, assim, ó, pra mim hoje não rola. É, Porque eu amo o que eu como, assim. sim. Eu amo a minha rotina. Eu falo de verdade, sabe? Eu quero converter todo mundo pra Igreja da Magreza. Eu virei a pastora da alimentação saudável porque, de fato, eu sou um milagre. E eu amo, né? Eu amo, porque eu fumei por 14 anos, tá? Eu fumei por Nossa. 14 anos, eu bebi muito, eu fui trocando uma compulsão por outra. Tá, não, mas vamos voltar lá na adolescência, que a gente já pulou tudo. É. Então, o que que aconteceu ali na adolescência? Você começou a ganhar peso porque você se conectou com a alimentação, não sabia que tinha TDAH, era uma criança bem ativa, não tinha muito foco em nada, mas ia bem na escola e tal, e... É, tipo, não era a aluna nota 10, não fui.
Porque, menina, como que faz? Eu não conseguia, tipo, até, né, eu trocava de lugar, tipo, umas 3, 4 vezes, não deixava ninguém em paz e tudo mais. É aquilo, se apertou, faz, entendeu? Sempre fui essa pessoa. Mas apertou, faz, vou fazer. Mas não era, não. Até na faculdade, né, na primeira graduação, eu também não fui uma ótima aluna de jeito nenhum. Não fui. Por isso Não que eu falo conseguia que se eu focar. conseguir mudar, minha amiga, qualquer pessoa muda, tá? Aham. E daí, na adolescência ali, você já se sentia acima do peso? Sim, muito. E aí, Quantos quilos mais ou menos você lembra na eu adolescência? não lembro, mas era muito, muito peso, assim. Era muito peso, muito peso. E aí, o que acontece? Sabe naquela era da internet que chegou para discar, né? Chegou a internet. A gente é da época, né? Chegou a internet na minha adolescência. Daí eu tive, né? A gente ganhou um computador, eu e meu irmão e tudo mais. E aí você entrava, tipo, 15 anos, com 14, 15 anos, eu brincava bastante ainda de Barbie, boneca, na rua, mas com 13, 14 anos já foi aflorando aquele despertar, sabe? O Sim. despertar, as minhas amigas todas bonitinhas, todas já falando de namoradinho, todas disso e daquilo, e eu, assim, né, tipo, cara, eu sou a autoestima super baixa, né? Porque eu era a única gordinha da turma. Tipo, eu falava, meu Deus, a minha autoestima era muito baixa, muito baixa, muito, 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 muito baixa. E eu me sentia muito mal. E aí, por exemplo, vai conhecer alguém, ou vai, né, tinha aqueles namorinhos de internet e tal, porque pessoalmente não tinha coragem, sabe? E aí, nesses namorinhos de internet, só mandava foto de rosto. Sabe, essas coisas? Aham. E você vai se escondendo atrás de tudo isso, e vai ficando cada vez mais cômodo, e você vai engordando cada vez mais. Vai se agravando, né? É, Esse casulo, aham. assim, né? A gente cria um casulo, assim, né? Cria. Tipo, de se E é muito proteger. bullying também, né? No bullying, assim, disso, das pessoas te chamarem de chupeta de baleia e não sei o quê. Nossa, Forte, molecada, gente. forte. Molecada, Os meninos molecada. são malvados, né? Sim. E você tá já Tá com a doido. autoestima baixa, suas amigas todas magras e bonitas e usa a roupa que quer. Gente, isso mexe com a cabeça de qualquer adolescente, sabe? Total. Não, a Nossa, a hora roupa que é uma coisa que chega. impacta. Nossa, Eu hoje eu sempre falo, digo. gente, hoje eu amo, eu faço questão de me arrumar todos os dias. Aham. Tipo, amo, eu amo. O que eu mais amo é quando eu me olho no espelho e falo assim, gente, eu consegui. Nossa, que linda. Nossa, eu amei essa roupa. Hoje eu escolho as minhas roupas. Antigamente, eu sempre fui escolhidas por elas. E isso é muito sofrido, porque todos os dias você precisa colocar a roupa para sair. E todos os dias aquilo te lembra que aquilo lá é uma dor grande, né? E na adolescência isso ainda é mais exacerbado porque você nem sabe quem você é. Você só é a sua imagem. Você não é inteligente, você não sabe, né, se você é inteligente ou não, você ainda não sabe a sua identidade, né? Sim. Você não tem assim para bater no peito e falar assim: "Ah, eu não sou bonita, mas eu tenho outras qualidades". Não. Tá desenvolvendo a personalidade, né? Sim. E aí na adolescência me foi bem pesado. Isso, muito Nossa, pesado. isso me lembrou o episódio da minha mãe, que chegou a 120 quilos, né? A minha mãe, ela mandava fazer roupas, assim, tipo, só com pano, assim. Eu lembro que ela usava uns vestidão longo, assim, pano. Calcinha, não tinha mais, não Não, tinha nada. não. E quando... Eu lembro que ela não passava na roleta do ônibus. E quando ela fez a cirurgia bariátrica, Julie, ela teve um episódio de se tornar uma pessoa bem consumista de roupa. Sim. Muito. Simplesmente, quando ela via uma roupa, ela queria que servia nela, ela queria comprar 10 daquilo. Eu todinho já passei por essa fase. Guria. É Aham. doido É porque pode rolar de se doido. endividar, né? Claro, É um meu risco? Deus, muito. Meus carrinhos vivem cheios. É que se eu não tivesse hoje o stop, faz sentido, isso vale a pena, isso não vale. Aham. Mas eu era o tipo de pessoa, por exemplo, gostei desse top, eu fiquei bonita com ele. Eu quero um de cada cor. Aí Aham. parecia sempre que tava com a mesma roupa. Tipo isso, sabe? Eu tive Sim. essa fase também. Parece que, meu, isso aqui serviu, outras coisas não Aham, servirão. Só que agora tudo serve. E você não sim. percebeu ainda que vai servir mais vezes, né? Aham. E é engraçado. Aí, nessa adolescência, foi bem punk, assim, nesse sentido da autoestima ser super baixa. E eu ter um namoradinho na internet, e a hora de chegar e de conhecer e ser rejeitada.
sabe? De ficar... Chegou a conhecer ele? Sim, E aí? aham. Daí, tipo, aquele, né, o amor todo não aconteceu, até porque, tipo, Vocês tem foram se encontrar? rejeição, aham, Foram, claro. marcaram um Eu encontro. não era a pessoa que eu demonstrava ser fisicamente, eu podia ser a melhor pessoa do mundo. Mas para adolescente isso não importa, né? Eu acredito e eu vejo muito isso que a imagem fala muito, né? Ainda Ah, mais pra todas as nessa. pessoas, né? Com toda certeza. Não Às dá vezes nem a pra gente ser se hipócrita engana. de falar que não. Sim. Porra, não dá, não Se a dá. gente tem a visão como um dos 5 sentidos, é óbvio que o que a gente vê E tem faz com estudos que o nosso falando. cérebro faça escolhas, né? Não tem? E aí, essa rejeição foi 2 vezes, assim, sabe? E aí, o meu pai viu que eu sofria muito com isso. E aí, a gente procurou ajuda médica. Então, eu fui na endocrinologista com 15 anos. E aí, eu já tomava tarja preta com 15 anos. Pra tu ter noção, assim, né? Então, é aquilo. Busquei tratamento e tudo mais. Aí, só dormia diazepam, bromazepam. E muito tarja preta, femproporex, sibutramina, tudo isso. Ali já muito novinha. Nossa. Mas por quê? Aquilo, na verdade, hoje eu entendo que o remédio é uma boia. E é muito melhor você se segurar numa boia do que você morrer afogado. Sim. Porque hoje eu vejo a bariátrica, assim, tudo. Porque assim, é muito sofrido você estar acima do peso. Muito. E eu não vou falar, né? Ai, tem gente que se aceita. Será? Você aceita? Obesa? Tipo Não. assim, tem gente. Eu adoro ser gordinha. Gente, eu vivi com isso na minha cabeça, tentando aceitar uma realidade da qual eu achava que eu não ia conseguir mudar. Mas eu vivia infeliz. E aí, quanto mais infeliz eu estava, mais eu buscava prazer, né? Na Esse comida. prazer na comida. E aí, E toda mais vez eu ganhava ficava, peso. me iludindo, entendeu? Porque realmente eu não me É um sentia. looping. Sim, é um looping. E aí eu aceitava a relação tóxica, abusiva. Você começa a aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa, porque a tua autoestima tá péssima, entendeu? E aí você vive naquela falsa aceitação, sabe? E aí Isso é bem delicado, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazendo apologia à obesidade mesmo na Nossa, internet. eu tenho vontade de... Meu Deus, é porque esse aqui não vai ter corte, né? Não, mas eu sou zero filtro, e é verdade, gente, eu já Não. tive nesse lugar. Eu sei o quanto Você a tem gente que nem- tenta mascarar Eu e tenho não uma dá. preguiça desse pessoal que fala assim, você não tem lugar de fala. Eu falo, cara, eu tenho um cérebro. Se eu tenho cérebro, eu consigo raciocinar. Se eu raciocino, eu tenho lugar de fala pra qualquer coisa. Amei. Dá licença? Todo mundo pode oi, ter essas querida. concepções. Eu não preciso chegar aos 120 quilos pra estudar Pra sobre 120 quilos, né? E para entender que isso realmente doença. não é claro. É uma doença, não é, ponto. não é você que tá falando, é realmente É ciência, né? Então, às vezes, existe a um gente fica... CID para isso, sabe? Às vezes a gente fica romantizando algumas coisas, né? Que não dá Não pra gente dá, romantizar relacionamento tóxico, não Não dá pra dá. gente romantizar a obesidade. Não Não dá. dá. Isso é muito importante. E principalmente você que tem lugar de fala, né, Julie? Você que é essas pessoas que falam, lugar de fala. Você tem essa experiência, então você ainda pode falar com mais propriedade porque você vivenciou isso. Nossa. Que o quanto que não faz sentido uma mulher querer ficar nessas condições. O quanto isso atrasa a vida. Tipo, hoje eu olho pra trás e eu falo assim, gente, eu não vivia, eu sobrevivia. E é verdade, eu não vivia, eu sobrevivia, porque hoje eu sei o que é viver. Hoje eu sei o que é acordar e ter uma disposição de colocar uma roupa e ir pra academia, de me sentir bem dentro do meu próprio corpo, me sentir confortável, sabe? De até fazer uma coisa, né, que muitas mulheres já acabam não fazendo mais, que é ter relação sexual com o marido de luz acesa, sabe? Umas coisas assim, de aceitar o que você realmente merece, não aquilo que você, né? Porque, se você não se cuida, se você não faz nada por você, por que você espera que o outro faça? Então, quando você faz isso, você já sabe que eu faço tudo por mim, você acha que eu vou aceitar alguém que não faz, sabe? E aí, nesse processo da adolescência, eu tive um relacionamento muito tóxico. Muito, porque eu entrei na faculdade, então eu tava magra, né? O terceirão ali eu emagreci por causa da adolescência, tarja preta, emagreci e tal. Daí, no meio da faculdade, daí eu fui estudar fora com 16 anos, já saí para estudar, porque na cidade dos meus pais não tinha faculdade. E aí lá, por exemplo, assim, se eu ganhava R$50 para passar a semana, né?
Um prato de comida era R$ 12. Agora, se você vai numa padaria e compra uma coxinha, uma paçoca e um maço de cigarro, Você gasta 7. você gasta 7. Era isso, mais ou menos. Então, eu não comia nada. Miojo era 32 centavos. Jamais. E não era porque o meu pai não tinha condição nesse sentido de poder prover uma comida melhor, porque até eu poderia fazer em casa. Mas eu fazia era nuggets. E a gente não tinha também esse entendimento, né? A gente achava que era saudável, porque o marketing vende isso pra gente, a praticidade, é saudável. A gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Que idade tu tinha? Eu tinha 16 anos. 16 anos é um bebê. Eu morava fora anos, sozinha. acha 16, mesmo 17. que nuggets e miojo é saudável. Talvez ache até hoje, tá? Será mesmo As pessoas com 16 anos, às vezes, elas fazem essas escolhas pensando, é tipo prático, a batata na tal. airfry. As pessoas acham que é saudável, mas pega não, a batata gente. congelada lá. pré-frita. Esses dias eu mostrei nos meus stories o que vai na batata. Nossa, A batata bizarro. do McDonald's mesmo não é sabor de batata, porque ela tem 15 ingredientes. Nossa. 15. Quais são os 15 ingredientes? Nossa, Você leu? amiga, já amido modificado. É assim, é o surreal. Aham. Gordura hidrogenada, Palma, gordura É hidrogenada. tudo maravilhoso. E aí, nessa fase, eu peguei e engordei, né, na faculdade, mas vivia também na base de sibutramina. Era muito fácil acesso, assim, né, pra nós. Até porque eu morava na divisa ali com o Paraguai e tinha, tipo, muito fácil acesso a receitas azuis. Então, tipo, a gente comprava e deu pra bola, sabe? Sim. Então, me mantinha magra, não magra, até porque eu nunca fui magra como eu sou hoje. Nunca fui. Eu sempre tive ali no 66, ó, 61, 66, 67, 72, tipo isso, assim, sabe? Sim. E aí eu tive um relacionamento, né? Com 19 anos, eu comecei a namorar. E aí era muito tóxico. Ninguém podia olhar pra mim. Que a A errada maior era eu. toxicidade era o controle e os ciúmes. Os ciúmes. Tipo, eu era a errada de tudo, assim, sabe? Tipo, e eu era muito dependente emocional, porque era o primeiro namorado, sabe? Aquele. E Sim. quando você e como você tem autoestima baixa, Você quer se você agarrar na pessoa. você aceita qualquer coisa. Então, tipo, nossa, eu achava ele bonito, a gente tinha uma relação legal, mas eu me enganava, né? Porque eu era extremamente tóxico no meu relacionamento. Nossa, Eu era imagina. extremamente dependente emocional. Você, tipo, sofreu com várias rejeições. Quando alguém te quis, você Aham. pensou, não, eu tenho que A minha aceitar, é vida isso. toda eu quero ficar com essa É isso pessoa. que eu mereço? Eu não quero nunca terminar. Não quero terminar e a gente vai casar, a gente vai ter filho, você já cria toda Um um sonho. cenário em cima daquilo. E aí eu vivi, tipo, anos vivendo esse relacionamento tóxico, assim. Daí eu acabei, engordei. Quanto tempo? O relacionamento? Idas e vindas, assim, deu 4, 5 anos. Nossa. Idas e vindas. E um relacionamento tóxico acaba com o brilho de qualquer mulher, né? Nossa, eu não podia, tipo, usar um top. Eu não podia usar ele tinha uma, Puxa o microfone pra ti. ele tinha uma caminhonete branca, assim, daí na hora que ela parava, aí eu descia da caminhonete no posto, se algum homem, no caminho, no trânsito ali, ó, se eu fosse buscar uma água, algum homem olhava pra mim, a culpa era minha. Aí eu não podia usar saia jeans. Ele real mandava em mim. E eu aceitava, né? Porque, nossa, que lindo. Tava tão Ai, fragilizado. que lindo. Aham. Ó a E tava loucura. longe da família. Longe da Era uma família. presa fácil. Daí eu acabei engordando, daí eu dei uma engordada. E daí aposto que ele falava assim pra ti: eu gosto de ti mais gordinha. E isso foi a fala do meu segundo relacionamento. Nossa, isso daí é a maior armadilha do planeta! Aham. Meu Deus do céu, Quando eu cara. tava O homem que magra. falar isso, sai correndo. Porque eu sempre fui nessa do efeito sanfona, né? Sempre fui. Sempre tive efeito sanfona, sempre. E aí, beleza, né? Na adolescência foi assim, comia tudo errado, então bebia muito, e aí tinha relacionamento tóxico, não enxergava, descontava na comida, fumava muito.
E aí... Daí começou a fumar, o coxinha, fumar e o refrigerante. Isso, era isso. Tipo, E não era o que fumar conseguia diminuía a comprar, fome, era né? o que era sem vergonha e comprava, entendeu? Praticidade. Era praticidade, A porque... praticidade da doença, né? Tipo, Aham. praticamente, tipo, saúde lá embaixo. Zero. E o cigarro diminuía a fome, né, Julie? O cigarro pra mim era uma terapia. Até hoje eu falo, até hoje eu sinto vontade de fumar e já faz... Parei de fumar em 2016, 2016 para 2017 ali. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos também. Faz 6 Olha só. anos. E até hoje eu sinto vontade de fumar. Até hoje. Porque era a hora que olha, eu fecho o olho, eu sinto a sensação Traz que o eu cigarro aí, sentia. Cadu, vou acender um cigarro aqui no geladeira pra ela contar. Mas era uma sensação, sabe? Tipo assim, doideira. eu tô no meu momento, é o meu momento. É um momento que eu consigo parar, pensar, um momento meu. Tipo, aquele prazer que eu poderia gastar na comida, o cigarro me trazia. Então, matava a vontade, né? Tipo, vivia querendo ser magra. Então, vivia no cafezinho, no cigarrinho. Cafezinho, cigarrinho, cafezinho, cigarrinho. Tinha aquela sensação de prazer, né? Que a E nicotina assim, proporciona. aham. E você tinha algum horário, assim, porque uma coisa que eu relaciono muito, as pessoas que saem ali no período da tarde pra fazer um lanchinho, pra comer um cafezinho, um pão de queijo, um docinho, não sei o quê, é o hábito do fumante. Tem que Que é fumar um o cigarro. break. Eu preciso de um break no trabalho. Sim. Então o break é sair pra fumar um cigarro. É. Então quando você sabe fumar um cigarro, você desopila. Você sai do ambiente, você olha pra uma paisagem nova, sai, sei lá, você tá num prédio, Você sai pro térreo, você troca uma conversa com alguém ideia. que fuma. Aham. Tipo, Vamos fumar sempre um tem mais cigarrinho? Pega e alguém. sai, né? Vira É. vira Social. vira um social. Tipo, então acabava. Eu tô estressada, vou fumar. Tô com fome, vou fumar. Vou acender um cigarrinho, então, tipo, vou fazer alguma coisa, vou fumar. Não sei se é fome ou O vontade de fumar. hábito. Na dúvida, eu vou Vou fumar. fumar. Exatamente. E o hábito do cigarro é o mais difícil de largar, tá? Porque ele realmente está associado a vários outros hábitos que você faz no dia. Acordei e quero tomar um cafezinho. Um cigarrinho. Sabe? Existe um Almocei. ritual, né? Preciso fumar um cigarro. Tô estressada, preciso fazer esse break, né? Preciso parar. Vou fumar um cigarro para desestressar. Tipo, Aham. para me desligar. E era isso. E eu fumava escondida ainda, né? Tua família não sabia que tu Não, minha fumava. família ninguém fumava. E E era daí, quando tu ia visitar ridículo. eles? Saía pra fumar escondido. Pegava o carro, saía, dava uma volta no quarteirão. Fazia das tripas coração, né? E aí, coitado. Mas meu Amiga, pai e a vou minha te mãe, contar. coitados. Teu pai e tua mãe, eles já sempre souberam Claro que que fumou. soube. Só que eles não falavam. Não, que você falava. falavam, cortava a mesada, fazia o que tinha que ser feito mesmo. Sim. Hoje eu vejo assim, nossa, que bom que eles fizeram isso. Se eu tivesse um filho, eu faria exatamente igual, assim. Olha só. Porque a minha avó, a mãe do meu pai, ela era fumante e ela morreu com um câncer, né? De pulmão. Não no estômago. Ai. E aí, então eu já tenho isso. Ele acompanhou isso. Como assim? A minha filha, eu tô financiando a morte dela. Pra ele, na cabeça dele, era isso. Ele até chorou, assim, uma vez que ele descobriu, né? Descobriu. E era ruim, porque, querendo ou não, eu morava sozinha. Tava fora, longe. Era uma preocupação ainda mais, porque o cigarro pode ser uma porta de entrada para outras coisas também. Com certeza. Né? Já tá ali. De beber, né? Beber, usar droga. Quem é do interior bebe muito mais, parece. Eu tenho essa impressão, né? Do interior? Porque eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Sim. Cara, na minha cidade, se bebe muito mais do que aqui em Floripa. Sim. Se bebe muito. No inverno, se bebe muito. No Aham. verão também, porque não tem praia. O que a pessoa faz? Se junta pra beber. Então, eu penso nisso. É o social. Se junta pra beber. Não é? Era assim, desde também da adolescência, né? Sempre foi. E aí, como o TDAH tem isso, então fica muito mais, né? Não tem o controle dos Tendencioso. impulsos. É super tendencioso a vícios. E aí rolou o primeiro relacionamento abusivo. Você conseguiu se livrar da criatura. 5 anos. Daí eu mudei pra Rondônia, depois que eu terminei a minha faculdade. E aí lá tive que recomeçar uma nova vida, né? Com tudo. Terminou a enfermagem.
Terminei, trabalhei 1 ano e pouco em Maringá, Guaíra, ali também pro interior. E aí surgiu uma oportunidade, eu fui para Rondônia trabalhar. E, e aí lá mudei toda a minha vida. Tudo, tive que me reinventar do zero, assumi um cargo que eu tinha, que me demandava muita responsabilidade, então eu tinha que virar gente grande. Responsabilidades. Gente grande. Não tinha mais o papai perto para abastecer meu carro, não podia mais passar o final de semana na casa dos pais, fazer compra e poder, né, deixar lá para eles pagarem. Não, ali eu tive que assumir realmente a responsabilidade da minha vida, Da tua geladeira. da minha geladeira, real. E aí, como que foi? E aí eu cheguei, eu tava com 72 quilos, 71, por Ainda aí. tomando medicamento. 69, sempre a vida toda. Se eu estava mantendo o meu peso, era porque eu tomava remédio. Era isso. Se eu parava, eu voltava a engordar. Porque eu nunca mudei os hábitos, né? Nunca E o que mudei, que nunca fazia cuidei da alimentação. no teu apetite, o medicamento? Qual era o maior efeito? Ela inibia o apetite. Você ficava sem fome. Sem fome. Não ficava ansiosa, ficava Ficava calma muito ansiosa. Daí Ficava tinha que ansiosa. tomar um remédio pra controlar a ansiedade. ansiedade. Um remédio puxa o outro, né, Julie? Uhum. Era tipo 3, né? Uhum. Um combo. Um combo. Um pra ficar sem apetite, o outro pra controlar o que o sem Outro. apetite deixa É acontecendo. assim. E assim vai, uma tríade. Entendi. E daí foi pra Maringá, Não, pra Rondônia. Rondônia. E daí você fala, eu tive que me reinventar. O que que mais mudou, assim, na tua vida lá? Tudo. Responsabilidades, mas... Tudo. Ok. Eu era. Menina. Nossa, era menina, imatura. Era outra, tipo, meio patriciona, sabe? Mimada. Parecia que, né, assim, eu achava que não, mas eu era, né? Sim. Bastante. E ali eu fui trabalhar com a saúde indígena, uma realidade totalmente diferente da que a gente vê e convive aqui. Lá eu tive uma vivência real do que é ver gente passando fome, ver ter que tomar banho de rio, não ter energia, passar a semana inteira sem um sinal de internet. Outra realidade, né? Eu fui trabalhar com outra realidade que me fez acordar para a vida e ver que, oi, querida, tá reclamando demais. Só que lá, também, muito longe da minha família, a comida também acabou sendo o meu refúgio. E eu não sei se você sabe, mas o papel do sobrepeso, ele tem 3 papéis muito importantes na nossa vida. Às vezes a gente tenta emagrecer e não consegue, até porque o nosso inconsciente, né, o nosso subconsciente é obeso, porque a obesidade ela representa ou papel de destaque, ou porque você precisa ser forte para carregar muitas coisas, ou você precisa ter uma capa protetora para se esconder. Então, eu vivi essas 3 fases quando eu olho hoje, sabendo disso, eu olho para trás assim, eu falo, na minha adolescência, eu fui para ser papel de destaque para chamar a atenção dos meus pais. Eu fui obesa para chamar a atenção dos meus pais, porque assim eu consegui um papel de destaque, porque o meu irmão era perfeito e eu era a terrível. Então, comer para ser grande me fazia ser destaque, chamar a atenção dos meus pais. Na parte dos meus relacionamentos, tanto que daí eu começava um relacionamento magra, eu engordava. Tipo, por quê? Porque automaticamente você se sente. Você precisa ter uma capa, porque o meu primeiro relacionamento tinha muito ciúme. Você precisa ter uma capa para se esconder. Então, a capa de gordura era uma capa que me deixava não atraente, né? Eu não quero ter problemas também com o meu parceiro, então eu prefiro comer, ser mais cheinha e não ser atraente nesse sentido. Pra ele não ficar com ciúmes. Porque eu também era aquilo, a autoestima no chão. Achei alguém que gosta de mim do jeito que eu sou, que me aceita do jeito que eu sou, que é parceiro,
que também vai comer junto comigo, que vai beber junto comigo, que vai fazer tudo comigo, né? Pronto, é só isso que importa na vida e deu. Vamos supor assim, né? Aham. E aí, e na outra parte, eu precisava ser muito forte para carregar muita coisa nas costas. O que que eu falo? Eu tinha uma equipe bem grande, eu era novinha, estava assumindo um cargo de responsabilidade. Então, tinham várias técnicas mais velhas, me colocavam em xeque toda hora, me testavam toda hora. Então, eu tinha que provar que eu era forte, forte, forte para aguentar tudo aquilo, porque eu não queria voltar embora e ouvir, tipo, tudo que você faz, você não termina. Tudo que você faz não dá certo. Tudo que você começa não vai pra frente. Eu falei, não, então eu vim pra cá, eu vou fazer dar certo. Era essa a minha. Voltar não era opção. E eu gostava de lá. E eu Sim. amava o que eu fazia, porque o reconhecimento profissional era de acordo com, com o meu comprometimento. Então, eu amava o que eu fazia, então eu estudava, eu era boa tecnicamente, assim, eu era muito boa porque eu gostava daquilo que eu fazia real. E, e eu me envolvi muito, eu me apaixonei muito pela saúde indígena e eu fiquei 13 anos na saúde indígena, né? E aí, 7 anos desses 13 anos, eu morei em Rondônia, então vivi uma outra realidade totalmente diferente, como eu falei pra você. Mas você tinha luz e tal na tua Tinha, em casa, casa tinha, mas mas no quando tinha trabalho. que fazer, né? Quando eu fiquei 6 meses indo e voltando para as aldeias nesse período, eu conheci essa outra realidade que me fez enxergar, em ser grata pelas coisas que eu era tipo, nossa, eu achava que eu, né? Ai, vitimismo, porque quem tá acima do peso tem muito isso. A gente entra no papel de vitimismo real, assim. Ai, coitadinha de mim. Ai, que eu já. É o único prazer que eu tenho, porque eu já trabalho muito. Aquela crença do merecimento, sabe? Uhum. Então, eu trabalhava muito, porque minha vida era trabalho, muito. Né? Eu herdei, graças a Deus, isso do comprometimento com o trabalho dos meus pais, que sempre foram muito focados, assim, no trabalho. E aí, como eu não tinha outra opção, eu queria fazer dar certo e foquei nisso. Então, eu queria ser a melhor do meu trabalho. Sim. E aí, Nem olhava pra si mesma, não, pra não, sua que vida. olhar pra mim, nossa, não, era realmente isso. E daí não, aí comia tudo errado, não se organizava. Se tava lá, comia, né, o que tinha pronto e também não tinha ainda essa consciência de que eu tive depois no meu estalo, sabe? Nossa, Júli, você falando, né, de um dos gatilhos, assim, da obesidade, que é a proteção, né? Até tem um outro episódio que eu tava conversando com uma terapeuta e uma sexóloga, e a gente tava falando de abuso sexual. E muitas meninas, elas têm a necessidade de deformar o corpo, ganhar peso para se proteger, para que ninguém queira abusar delas novamente quando essa pessoa passou por algum abuso, né? Então isso é muito delicado. A mesma coisa, um abuso, né, psicológico, tal. O namorado tá ali inseguro, sempre gerando esse conflito, porque você é bonita, porque você é atraente. Ah, então eu vou tentar não ser atraente, vou tentar engordar, porque se eu engordar, a gente não vai mais ter problemas, Uhum, né? tem Nossa, muito. isso é muito E tem muitas delicado. mulheres que comem hoje e não resolvem lá o problema atrás, até porque elas escondem isso a todo momento porque traz muito sofrimento. Então elas preferem Dói. fingir que não existe e quando não resolve o problema, come, 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 come pra esquecer, pra se sentir abraçada, pra se sentir anestesiada. E a comida traz esse prazer, né? Que em minutos ela esquece que aquele sofrimento existe e daqui a pouco gera outros tantos problemas, né? Culpa e tal. Nossa, é muito louco a gente falando de comida aqui, parece que a gente tá falando legitimamente de uma droga, né? Eu falo que sim. Porque Tipo, o jeito que a até. gente conta, nossa, a pessoa vai lá e de novo e ela não consegue. É. A forma como a gente tá vendo a comida aqui, a gente vê o alimento numa situação assim, ela tem um papel nocivo de droga, assim. De anestesiar você das suas emoções, de anestesiar você de ser quem você é, de se colocar no mundo, de impor limites, de dizer não para pessoas e para, enfim, vontades próprias, mas
né? Ter essa possibilidade até de interpretar as coisas e um discernimento do que é certo e o que é errado, baseado simplesmente na comida como um gatilho de prazer. Mas quando a gente limita a comida a isso, a gente está falando de uma comida ultraprocessada, porque assim, ninguém vai perder. Ninguém às vezes chega no meu perfil uma caixinha assim. Ai, tenho compulsão por doce, como sempre me sinto culpada depois. Cara, assim, calma, não existe compulsão por doce, começa daí. E outra, se você comeria isso, daí eu coloco uma foto de um prato cheio de salada, porque eu sou pedreira, eu como bastante. Então eu como bem, mas eu como muita comida de verdade, assim, sabe? Tipo, eu Sim. falo que é ali bastante salada, bastante legumes, bastante proteína. E ali não gera gatilho. Mesmo que você coma muito em quantidade, você vai nutrir o teu corpo, você vai ficar feliz por isso. E automaticamente um corpo nutrido já vai fazer você comer menos na refeição seguinte, não vai ficar te demandando gatilhos, porque você não vai conseguir comer muito mais, porque a proteína te incha, né? Te deixa saciada mesmo. Mas assim, você já viu alguém tendo compulsão por alface? Sim, é isso que eu falo. Ninguém tem, querida. Não, mas o mais normal é ter compulsão por doce, por chocolate ou por carboidratos, pães, massas, hambúrguer, pizza. Ultraprocessados que foram feitos, assim, estudados, até o barulhinho do pacotinho faz o seu cérebro lembrar de uma memória e guardar que aquilo, naquele momento que você estava triste, sofrendo, chorando, você comeu uma bolacha traquinas e se sentiu bem. Então, repita isso para sempre, o teu cérebro vai dizer. É isso, mas é isso. Por isso que eu falo, não é que a comida é uma droga. Mas, às vezes, a escolha que a gente faz, a escolha alimentar, faz com que a gente gere essa ação, né? Como se a gente estivesse usando uma droga, porque é muito rápido. A dopamina vem muito rápido quando a gente come essas coisas hiperpalatáveis. E é difícil, de fato, você falar não para alimentos que foram feitos para ser comidos ao montes, né? Que nem o bis. O bis é sempre como mais um. É por isso, ninguém consegue comer pouco do que foi feito. Foi feito, estudado, elaborado por uma equipe gigante para que você realmente perca o controle e você não consiga comer pouco. Então, muitas pessoas, né, chegam, eu não consigo. Tá, mas vamos conversar, vamos mudar essa base alimentar? Porque eu tenho certeza que quando eu falo bastante de low carb, né? Então, assim, para mim, a low carb, ela é justamente isso. Ela é pautada em comida de verdade. Mesmo que você coma tubérculos, que você coma grãos, que você coma, né, outras coisas, né, alguns lácteos e tudo mais, você está comendo alimentos que vão te nutrir, não vão te gerar gatilho, e você vai se sentir bem por comer comida de verdade, entendeu? É diferente de você abrir pacotinhos toda hora. Então, você entra para tratar uma coisa, mas você trata todas as outras. Por isso que eu sou tão fascinada na alimentação e na nutrição. Porque, de fato, salvou minha vida. Não, e é real. É real você mudar um contexto, um cenário da base alimentar para conseguir mudar. Mas o desafio é, né? Um paladar acostumado a abrir pacotinho e a receber esse estímulo gratuito de dopamina. Pois Julie, é um desafio mudar. Tem. Desafiador. E a gente tem, tanto que a gente falou sobre droga, tanto que a gente passa pelo processo da abstinência. Dor de cabeça, você treme, você fica fraca, você tem névoas, né? Tem tudo isso. É exatamente como se você fosse drogado. Que doido, né? É forte, mas é a verdade. Só que é diferente porque quando você é alcoolista, né? Quando você é alcoólatra, você não precisa do álcool para viver. Mas você precisa da comida para viver. Então, como a gente vai mudar essa relação? Não tem outro jeito a não ser mudando os nossos hábitos e ressignificando o papel da alimentação na nossa vida. Assim como eu fiz, que foi só assim que eu consegui, além de emagrecer, que é que é um dos meus bordões, né? Além de emagrecer, manter. Sim. E assim, isso é um grande para desafio, emagrecer, né? você precisa comer. Porque você precisa comer para viver. Só que você precisa comer alimentos
corretos, fazer escolhas corretas, que automaticamente tudo vai se regulando. Hormônio, você é nutricionista, você sabe muito bem da parte fisiológica da coisa. Hormônio, mas também tem essa parte comportamental que faz com que a gente não tenha gatilhos do comer sempre mais e também da culpa, o que também não entra no ciclo Jaquê. Então, você começa por ali. Com mini desafios. Ciclo Jaquê? Ciclo Jaquê, do Jaquê comi Já que comi isso, uma fatia, vou já comer todas. Já que eu tava de dieta hoje, e aí eu comi um chocolate, então vou pedir uma pizza à noite. Nossa, que looping, né? É looping. Isso é uma coisa que eu converso muito também na prática clínica, sabe, Julie? Às vezes, eu gosto muito de combinar. Assim, ó, tudo bem, você ama doce. Você gosta de comer Eu um amo. bolo e tal, não sei o quê. Quantos doces vamos comer na semana? Sim. Se a pessoa come todos os dias um doce, vamos combinar de comer 4 vezes na semana? Sim. Beleza, tá ótimo. Eu chamo isso de furo programado nas minhas estratégias, nos Top. meus desafios. Aham. E é um desafio diário, é um desafio diário. E não é assim, eu vou entrar e vou conseguir me lidar do dia pra noite, mudar tudo. Mas as pessoas querem isso, daí elas não veem resultado em 3 dias, daí ela desiste, tchau. Aham. Nossa, é muito desafiador. Por isso que eu falo que eu só mudei a minha alimentação e consigo, além de manter, né, emagrecer, manter o meu peso por anos e ter seguido emagrecendo, porque eu fui ressignificando o papel da alimentação na minha vida. E é um processo longo, né, Ju? Longo, mas é longo. E todos os dias eu estou atenta e eu infinito. aprendo. E infinito, não existe. Igual quando as pessoas. Eu emagreci 3 quilos e parei. Que bom, agradeça por estar no platô. Porque emagrecer e não reganhar é o Já é uma privilégio vitória. de apenas 2% de toda a população que emagrecem. É uma vitória? Porque, na verdade, 98% acabam reganhando. Olha só que número grande. É muito grande. É sério que esse número todo? Tem estudos comprovando. Meu Deus, 98% reganhando 98% todo o peso. reganha o peso perdido. Porque não mudou o hábito. Porque tá comendo errado. Temos porque muita fica gente achando pra que precisa ajudar, né, emagrecer. Julie? Tem. Meu Deus, tem muita gente. Graças a Deus. Receba essa bênção do Senhor. E por isso que as minhas amigas falam que eu virei a pastora da alimentação na Igreja da Magreza. Igreja da Magreza, não, essa é muito boa. Mas assim, tu sabe que a gente vê essa conexão do emocional e o ganho de peso e a obesidade, ela sendo um looping há muito tempo na população, principalmente depois da Revolução Industrial e da alimentação industrializada, principalmente. Porque as pessoas, hoje a gente vê uma pandemia de obesidade, né? E Vai assim, ver muito mais. muito do que a gente vê hoje das pessoas emagrecendo, elas reganham, e elas não só reganham, elas aumentam, elas conseguem ultrapassar o que elas estavam pesando antes de conseguir emagrecer. E isso é um processo, um resultado natural do corpo de autoproteção. Isso. Você me forçou a emagrecer, porque pro corpo não emagrecer não é normal. Não, é um ataque. Exato, o emagrecimento, ele é totalmente antinatural, né? Sim. Então, quando você faz esse processo de emagrecimento, você precisa solidificar isso e Muito bem. conseguir construir esse processo para que esse efeito de... eu imagino assim, que o corpo, ele tenta recuperar porque ele acha que aquele estado antigo de sobrepeso ou obesidade era o natural. Porque foi o máximo que ele conseguiu né, chegar. Então, o corpo, ele sempre vai querer voltar para aquele estágio. Por isso que eu bato isso. Assim, gente, para emagrecer, não precisa sofrer. E para emagrecer, você precisa comer. Total. Porque tem muito isso, essa crença, né? Chega De não assim, comer muito, nada. De que precisa passar fome. E olha que eu sou adepta do jejum intermitente, ensino, né? Tipo assim, passo, né, como eu faço, sempre falo isso nas minhas redes sociais. Sou adepta real porque me ajudou muito, além da parte fisiológica, me ajudou muito a aprender a ter autodisciplina, a falar não pra mim mesma. Isso me ajudou não é hora de muito. comer. Não é hora, já comeu. Ei, então qual que é o melhor alimento para quebrar jejum e para iniciar uma janela de jejum? Isso ia me trazendo fazer o correto, que era escolhas que iam fazer o jejum automático sem sofrer. Então, isso eu fui nutrindo o meu corpo, mudando toda a alimentação e até me faz ficar mais tranquila, mais focada. Eu gosto muito do jejum, gosto muito, real, porque para mim ele é muito além do emagrecimento. Para mim é muito do comportamental. Quando eu vejo que eu tô muito beliscadeira na parte emocional, porque eu também tenho esses dias, é óbvio, eu
fala assim, eu vou fazer um jejum hoje protocolado. Eu não vou comer de tal hora a tal hora. Meu corpo não precisa disso. Eu tô vendo que eu tô comendo mais por ansiedade do que por outra situação. Igual você falou, né? Na verdade, o nosso corpo ele tem duas metas. Ou é atingir a nossa taxa metabólica basal, ou é atingir a nossa taxa de proteína no dia. Né? Nossa taxa de proteína mínima do dia. Então, o corpo pede comida. E se você não tiver uma estratégia nutricional que vai te manter nutrido, realmente, né, fazer esse balanço energético que a gente sabe, né, como Sim. nutricionista, tu sabe muito. O teu corpo vai pedir comida. Seu corpo vai pedir que você entregue. E a tua mente também. E você não precisa estar obesa para isso, Não, é natural. Não, é natural. E a tua mente também. Então, as pessoas acham que vai emagrecer fazendo a coisa errada, entendeu? Por isso que reganhou o peso perdido. Por isso que parou de tomar remédio, reganha o peso, porque não focou em mudar o hábito, a relação que tem com a comida, a base alimentar, fazer o básico, sabe? Total. É o básico, não, é o isso básico. É muito importante. E eu vou falar, eu não sabia. E hoje eu mas sou... quando que tu parou de tomar remédio? Quero saber a história. Então, quando eu parei de tomar o remédio quando eu mudei pra cá. Daí, assim, ó, eu namorei muito tempo lá, vivi lá 7 anos. Daí namorou com esse que falava que preferia você gordinha. Ah, meu Porque Deus. eu emagreci pro casamento Bonito do meu você, irmão. hein? Você tá assistindo esse episódio, meu Deus. Deus me free, gente. Não. E assim, ó, sério, sem mentira nenhuma. Eu emagreci pro casamento do meu irmão. Ele falava assim, eu vou te devolver pro seu pai, porque olha só que magra, né? Brincando assim, entendeu? Mas Gente. por quê? Era aquilo. Ele era gordo? Não, pior que não. Ai, eu gosto de você gordinha. Ele queria te manter ali no cercadinho. Mentira. Depois que ele mudou de cidade, a gente teve uma discussão muito grande, inclusive que foi uma das coisas que levou realmente eu entender que eu não queria casar com aquela pessoa, porque realmente não queria viver aquele tipo de situação na minha vida, que eu já tinha vivido no outro relacionamento. E porque eu saí para jantar com os amigos dele, nossos e tudo mais, ele me xingou de tudo quanto é nome. Tipo, como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Sabe, aí depois que eu fui entender que ele fazia isso quando eu tava perto, falando, né, eu gosto de você gordinha, porque ele conseguia meio que agenciar isso, mas quando ele foi embora, quando ele foi pra mais longe, ele não conseguia agenciar, daí ele colocava a culpa em mim. Como assim? Tipo, do ciúme. Eu não via o ciúme dele todos os dias e todas as horas ali. Eu não conseguia enxergar nisso porque ele estava perto. Quando ele mudou de cidade, eu vi que ele realmente era doido no negócio do ciúme. Então, nessa parte de como fala? De estar gordinha, era cômodo para ele, porque daí ele não precisava se preocupar. Porque quando eu emagreci pro casamento do meu irmão, eu vi que ele ficou bem mais enciumado, ele fazia brincadeira tipo de, não gosto. Olha só. Insegurança total, né? Não... Cada um na sua jornada, né, Julie? E aí, se livrou disso? Daí eu engordei. Daí nesse relação. um ano de noivado, aconteceram várias coisas e eu já não ia dar certo o meu casamento, entendeu? Só que, querendo ou não, a minha família, ela é uma família mais tradicional. Meus pais não são separados, a gente não tinha separação na família, é de cidade pequena. O que vão falar? Né? O que vão falar? E porque a gente era um chamego pra lá, um chamego pra cá, mas a gente sabe que não é, né? O que você vive às vezes não é real. E aí... eu não queria terminar por causa disso, do pensar do que o povo vai falar. O que vão você não falar? queria terminar. Daí eu engordei, daí eu engordei muito, porque eu fui engolindo essas minhas emoções. Aí eu tava magra com 64 quilos, né? Eu tava nessa época, 62, 63, 64, não passava disso. Quando eu vi, eu já tava com 89. Nossa. Tipo, em poucos meses. E esse tinha sido o maior peso até então? Até então, sim. Aí eu parei de me pesar. Na verdade, eu vi 92 depois de um tempo na balança, mas também, tipo, parei de me pesar. E sempre querendo emagrecer, tá? Eu vivia de dieta, mas estava cada vez mais gorda, porque eu me auto-sabotava real. Eu ficava 2 dias de dieta e 7 sem. E daí começava de novo na segunda. 2, sempre assim. O ciclo Jaquet, né?
Ainda mais que, vou jacar na quarta, e sempre tava, né, sempre tinha festa, sempre tava porque a vida não para pra fazer dieta. Eu aprendi isso depois, quando eu tava focada no meu processo de emagrecimento. Mas até então eu vivia de dieta, mas estava cada vez mais gorda. Por quê? Eu parei de me pesar, eu parei de me olhar no espelho, eu parei de tirar foto, eu Usava parei de roupas comprar largas. roupa. Eu só tinha uma calça jeans. Aham. Eu só tinha uma calça jeans. Aqui dentro dela era toda remendada. Tinha um jeans em cima do outro. Que rasgava no meio da Rasgava, perna. eu mandava costurar. Rasgava, eu mandava costurar. Porque eu não queria comprar uma maior e não queria aceitar que tava gorda. E usava só leg, só preto. Só leg, só preto, só leg, só preto. Foi terrível. Aí Nossa, que você quantos se anos? perde real. Eu tinha 28 para 29. Olha só. Aí surgiu a oportunidade de eu vir embora pra Floripa, que foi onde mudou toda a minha vida. Toda a minha vida. Cidade litorânea. Cidade litorânea, solteira. Eu falava, vai chegar o verão, gente. Ó, eu não sei quando vai lançar, né? Mas a gente ainda tá no inverno. Faltam poucos meses já Faltam pro poucos verão. meses pro verão. E exatamente, eu foquei nisso. Eu falava, não vou passar mais um verão me escondendo. Eu não vou passar mais um verão me escondendo. Eu não posso fazer isso comigo. Eu preciso ir pra praia no final do ano. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Eu não quero mais perder. E eu tava decidida a fazer bariátrica, tá? Tava decidida a fazer bariátrica. Daí você ia fazer aqui em Floripa. Ia fazer aqui em Floripa. Nem ninguém da minha família apoiava, mas eu ia fazer. Porque só eu sabia as dores que eu vivia estando obesa. E continuava tomando medicamento? Não, daí eu não tomava, mas eu tentei começar e já não fazia mais efeito. Não fazia mais efeito. Já tava há muito tempo. Já, Então a você vida inteira. você parou lá em Rondônia. De tomar remédio? É. Sim, aham. Parou lá e daí parou de se pesar também e Parei. abandonou. Aham, já não fazia mais efeito, né? E é aquilo, não tinha dinheiro às vezes pra nada, Desde mas os pro 15 anos, né? remédio, mas pro remédio sempre dei um jeito. Pro cigarro, pro remédio, é isso que eu falo. A gente sempre não dá um tem jeito. essa, dá um jeito, dá um jeito. Ô, Julie, então tu tomou medicamento dos 15 anos até os 20 e poucos. sim. Sempre fiquei Sempre nessa. constante, looping assim. Toma mais, tô magra, para. vou parei. Aham. Aí volto, engordei. Aí volto, começa de novo. Cara, e o que tu acha desses medicamentos de hoje em dia que tem, né? O Ozempic, Saxenda e tal. Tem agora esses medicamentos que são injetáveis. Sim. Diferentes do que você usa, né? Os Aham. efeitos e o princípio ativo também. Eu usei, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu sou purinha. Usou. Hoje eu sou purinha. Hoje eu sou purinha. Sou um frango orgânico, Aham. que nem diria o Gui Sou teve frango, aqui. porém orgânico, querida. Ele fala muito isso. Aham. E aí? Ai, sou um frango orgânico, gostei. Vou pegar, vou Não, aderir. o Gui teve aqui, Que eu tô né? nesse processo de ganho de massa, mas eu tô purinha. Então- Aí eu falo, gente, olha, gostei. Tem que Guria, comer muito o Gui, frango pra deixar de ser frango. o Gui Rosa é nutricionista. Ele é nutricionista do Havaí. Daí ele teve aqui, daí ele tava falando contra os anabolizantes, os hormônios e tal. Daí ele falou assim, ó, olha aqui, ó, eu faço crossfit, eu sou frango, mas eu sou orgânico. Eu sou Ai, orgânico, eu nunca mais gostei. Aham, gostei. Mas e aí? Eu acho o que eu disse lá atrás. Eu sou assim, eu sou zero preconceituosa com remédio. Eu sou zero preconceituosa com quem quer fazer bariátrica. Só que eu gosto que as pessoas tenham a ciência, né? Que elas tenham a consciência, na verdade, a clareza de que as consequências vão vir. Mas, como eu falo, às vezes ela começa buscando aquilo e ela vai se encontrar no caminho, porque ela vai construir o caminho dela. Espero que assim seja, né? Então, é muito melhor você segurar em uma boia do que morrer afogado. Sim. Porque é muito ruim estar na pele de uma pessoa obesa, de ser obesa, viver cansado, de ter várias, né? Viver com dor de cabeça, viver com dor no joelho, viver com tudo. As Sim. consequências que a obesidade nos traz é muito sofrida, sabe? Tanto fisicamente falando, quanto mentalmente falando. É muito pesado estar nessa pele. Eu já estive lá e eu não desejo pra ninguém. E quando eu vejo alguém assim, eu tenho vontade de, sabe, de converter a pessoa. Mas não adianta, se ela não quer ajuda, não... Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. E aí eu acho que se ela... Tem gente que vai precisar de remédio a vida inteira. A questão é que o remédio, ele começa a não dar mais resultados que dava no início do tratamento, né?
E daí você vai pulando para um e para outro, para um e para outro. Esse uso atualmente, assim, que eu vejo aqui no Brasil, desse medicamento inibidor de GLP-1, eu acho que é um dos medicamentos mais seguros. Do análogo do GLP-1. Isso. Ele é um dos mais seguros dentro das linhas que a gente tem hoje. É uma tecnologia bem moderna. E ele tem um resultado positivo para quem precisa de uma oportunidade para fazer uma reeducação alimentar. Como eu falei. E se relacionar melhor com a alimentação. Mas eu fico bastante preocupada com o uso sem prescrição médica. Acontece bastante. Não, agora... Não, e as pessoas não entendem. É porque elas, assim, o remédio, ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar sempre saciado e você vai comer pouco. Só que você vai comer pouco, você não vai comer pouco do que tem que comer. Total. Você vai comer pouco de outras coisas, entendeu? E aí, tipo, ao invés de você comer uma pizza inteira, você vai tomando Ozempic ou alguma coisa assim, você vai comer 2 fatias e olha lá. Você não vai comer brócolis e frango. Não, e assim, o cabelo começa a cair, você não então, é isso que eu as falo. suas metas proteicas. Você não vai, aí começa a cair cabelo, você começa a ficar flácida, você não consegue nem beber água. Daí você tá se enganando, entendeu? E é o quê? Você tá alugando um corpo. Porque um corpo que você não consegue manter, você não vai morar nele por muito tempo. Você não vai morar num corpo que você está alugando. Totalmente. Entendeu? Tu tá pagando aluguel pra viver, porque isso é insustentável. Total. Igual Herbalife, né? Tipo, é insustentável. É Total. Um investimento, é 1.000 e poucos reais por mês, gente. Nossa. E uma coisa que tu não vai conseguir mudar. Agora, o hábito é tão mais barato, né? Mas Julie, eu faço aquela analogia assim, ó. Se eu te desse agora uma Ferrari ou uma lancha, você conseguiria manter ela? Sustentar ela? Eu te dou. Mas se você não tá capaz de manter, não se sente apto de manter... Não tem como. É alugar um corpo ou é alugar uma Ferrari ou uma lancha. Alugando. Tu aluga, dá um rolê, depois fica alugando. Assim. Porque não vai É igual eu alugo o meu corpo no verão, porque eu não consigo manter o meu corpo do verão agora no ano inteiro, porque são fases. Queria, mas não consigo, entendeu? É insustentável, então eu tenho que trabalhar o meu psicológico para isso. Entender que o processo é feito de fases e que a base ela tem que ser feita sempre. 12, nos 365 dias no ano, nos 12 meses, entendeu? Então, a base você só consegue fazer de forma automática através da repetição e da construção de hábito. Total. Nossa, que demais esse nosso papo, sabe, Júlia? Porque talvez eu sinto às vezes que eu tô conversando aqui com alguém que seria como se fosse a minha mãe quando era jovem, sabe? Eu lembro, eu falo até hoje, que a minha mãe quando tinha 34 anos, ela tinha 120 quilos. Eu fiz 35 agora. Tipo assim, ela tinha 120 quilos. E eu olhava pra ela, sendo criança, e pensava, nossa, com 34 anos as mulheres são velhas, né? E são cansadas, né? Eu não quero ter 34 anos. Eu lembro que eu era criança, eu falava assim, tu fala, nossa, eu cadê não tua quero mãe? ser minha mãe. Ela vai querer te matar, vendo esse episódio. Não, mas ela gente, sabe. eu admirava a minha mãe, sabia? Porque a bichinha tomava até água com berinjela pra se manter magra. Tomava água com berinjela. Ela era e caminhava, ela trabalhava muito, 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 mas eu sempre tive isso, sabe? Oi, querido, tudo bom? Tá como eu sou doce assim mesmo. A autoestima é diferente. Não adianta. Aí e eu tenho isso, sabe? Da minha mãe sempre indo buscar uma caminhada, sempre ela engordou depois que ela tirou o útero e ficou 3 meses em casa. E aí eu acho que ela se perdeu ali. Depois ela voltou a emagrecer. E eu sei exatamente quando ela dá uma engordada, eu sei qual emoção ela tá comendo. Aí eu pego no pé, porque os meus pais também emagreceram bastante depois que viram o meu processo, que eu comecei a compartilhar na internet. Inspiraram e eles, eu ensinei o meu pai, né, a falar sobre... Falei o que acontecia quando ele comia muito ultraprocessado, muito carboidrato, muito tal, qual era a melhor escolha, qual era a substituição, porque ele queria ajudar minha mãe a emagrecer, mas a minha mãe, ela come as emoções dela, ela adora. Sei assim. como é que é. Mas eu acho legal, porque quando eu sempre tive assim, nossa, eu quero fazer 33 anos, porque eu achava a minha mãe linda, e eu lembro exatamente quando ela tinha 33 anos, ela tinha um cabelão parecido assim com o meu, grande, cabelo natural, ainda não tinha cabelo branco. E ela tinha um corpo bonito, sabe? Sério? Um corpo bonito, eu achava ela linda. E a minha avó sempre foi vaidosa. Assim, a minha avó que me deu o meu primeiro
pó. E eu sempre fui vaidosa, mesmo acima do peso, eu sempre fui vaidosa. Sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de usar maquiagem, sempre gostei de... Porque veio disso, entendeu? Da família, Claro. da minha família. Isso Você veio sabe bastante. a minha mãe sempre foi vaidosa também. Mas a minha mãe, ela teve esse processo que é muito parecido com o processo que tu vivenciou de comer as emoções realmente. Uhum. Só que, cara, pra ela foi um processo incontrolável, assim, foi forte, depressão, várias coisas. E ela também usou medicamento vários momentos na vida, tentou várias coisas, grupos de emagrecimento, Nossa, comer fibra, fiz não sei o tudo. quê. Enfim, até que ela foi pra bariátrica, né? De tudo. E esse é um desafio, assim, quando eu escuto você falando, eu imagino que era isso que passava pela mente da minha mãe, aos 20 e poucos, sabe? Nessa época, ela sentia muito disso que tu tá contando aqui. E Muito sente. mesmo. Eu falo, não tem essa. Não, e se a pessoa falar pra mim que não sente, ela não. Eu acho que ela tá mentindo. Posso julgar errado, óbvio, posso não estar certa, posso, mas é muito raro. Eu tenho muitas alunas que passam pela mesma dor e que às vezes vivem nessa de estar se escondendo, sabe? De aceitando relacionamentos tóxicos, de tá com a autoestima baixa, de não ir na praia, sabe? De não colocar um biquíni, de não fazer amor com a luz acesa, de não se sentir boa o suficiente para o marido. Nossa, isso é muito É muito, impactante, porque é uma impacta teia. tudo. É uma Impacta teia, não tem como tudo. escapar, né? Fora que vive cansada, com dor de cabeça, com diarreia, constipação. As coisas que a gente sabe que é o quanto isso pode influenciar em câncer, doenças metabólicas, Total. diabetes, hipertensão. Ô, Gente, Júlia. as pessoas. Eu quero que todo mundo abra os olhos e fale: vocês precisam emagrecer, não é mais por só estética. A estética é importante sim, mas é a tua vida, né? Total. Ô, Júlia, daí tu veio pra Floripa e tu falou, não, eu quero, no verão, poder usar um biquíni e ir pra praia. Sim. E daí como que foi o processo? Em 6 meses, eu emagreci 30 quilos. Caraca! Mas não, ó, parece que é muito, mas se você emagrecer 4 quilos por mês, em 6 meses você emagreceu 28? Ai, meu Deus, eu sou péssima em matemática, mas é, né? 4 vezes 8, 28. Aham. É, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu virei a chave, falei, o que eu fiz primeiro de tudo? Eu fui tirando os ultraprocessados da minha vida. Tá, mas assim, calma aí. Você chegou aqui em Floripa e falou, vou emagrecer. Você falou que tava decidida a fazer bariátrica. Sim. Quem te convenceu de não fazer bariátrica e começar a mudar a alimentação? Eu comecei a estudar sobre a bariátrica. Eu sou sempre assim, eu preciso ver razão nas coisas pra eu fazer. Se você me falar, eu vou falar, ai, você sabe de nada. Daí se eu ver Vou lá razão, olhar. hoje não, hoje eu vou olhar, por isso que eu sou muito, assim, o hiperfoco do TDAH é bom por isso. Sim. Que aí eu entro no hiperfoco e eu quero ser a melhor, saber de tudo daquele assunto. E aí eu comecei a ver as consequências da bariátrica. Daí eu falei, nossa, nunca mais vou poder comer muitas, porque eu gosto de comer fartura, não adianta. Sim. Eu gosto de comer, gente, eu gosto de comer, é uma coisa que todo mundo gosta de comer. Aham. E aí eu falei, não vou poder, vou me limitar, vou ter que ficar tomando vitamina o resto da vida. Fui vendo as consequências, vou perder peso. Por que o bariátrico emagrece, amiga? Por desnutrição? É porque ele faz dieta. Ele faz uma dieta X por 30 dias, que é só líquido, né? Pastosa, tem ali as fases. Na verdade, assim, o mecanismo da cirurgia bariátrica, ele é desabsortivo quando tem o corte no intestino. Sim. Então, por mais que você pudesse comer tudo o que você come hoje, Não você não vai ia nutrir. absorver. É. E tem um mecanismo que é de volume, de restrição de volume, porque o estômago é cortado. Aham. Então, diminui o volume do estômago, você começa a comer pouquinho. Pouco. Então, você come no volume que você deveria comer sem fazer cirurgia. Na verdade, é bem menos do que você deveria comer. Bem menos. Então, acontece por restrição de volume e por desabsorção, desnutrição. Você não absorve. Então, tem esses dois mecanismos. Algumas cirurgias não cortam o intestino e daí fica só sendo restrição de volume mesmo. Mas muda a dieta radicalmente. Mas é uma dieta específica. mas não é uma dieta? É. Ele não vai emagrecer porque ele vai fazer uma dieta, ele é obrigado a fazer uma dieta. Senão ele morre, né? Senão ele morre.
Aí eu pensei o quê? Então eu vou agir como se eu já tivesse sido operada e vou guardar esse dinheiro aqui pra fazer outra coisa quando eu atingir um objetivo X, que era uma Tipo, viagem. cirurgias plásticas. Porque às vezes a pessoa emagrece muito e fica com flacidez. Sim, né? eu fiquei bastante, mas eu só. Foi um processo também pra eu aceitar, porque eu carregava a flacidez como um troféu, sabe? Tipo, venci. Se eu tô flácida é porque eu venci a obesidade. E se eu tô flácida, eu continuo flácida, é porque eu não reganhei o meu peso Não perdido. inchou, não esticou. Tipo, não reganhei, entendeu? Então, automaticamente, aquilo não tinha vergonha, porque eu falo sempre na minha rede social que nenhum soldado sai de uma batalha sem nenhuma cicatriz. E a minha cicatriz era a flacidez. Nossa, Julie. Era a flacidez. Então, para eu aceitar que eu já tinha, eu esperei manter o meu peso por 3 anos. E para aceitar que eu merecia mudar essa página, eu tive que passar por um processo de aceitação de merecimento. Tipo, eu tinha que escolher entre a minha. Meu Deus, como eu falo, tipo, misericórdia. Eu também tenho uns vícios de linguagem, faz parte. Ai, eu Só no tenho. podcast a gente vê que a gente tem vício de linguagem, que guria. horror! Mas tá tudo bem, todo E mundo tem. aí, eu ficava sempre. Até esqueci, ó. O que eu ia falar. Não, que você achava que a flacidez era um troféu. É. Porque você ficava E pensando, aí eu vou falei, eu esperar vou ter que 3 escolher anos. eu vou ter que escolher uma cicatriz dessa batalha. Então, eu vou escolher a cicatriz da plástica. E foi assim que eu consegui aceitar que eu merecia Fazer a cirurgia a plástica. cirurgia plástica. Nossa, uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Né? Guria. E aí foi assim, ó. Daí eu falei, já que o bariátrico, ele emagrece porque ele faz uma dieta, eu vou agir como se eu já tivesse sido operada. Então, eu não tinha opção. Eu agi como se eu não tivesse opção. Eu não tinha outra opção, na verdade. Eu não tinha. E aí eu comecei a fazer isso, a comer comida de verdade, comer mais creme, mais comida ali, né? Tipo um creme de abóbora, fazia sobrecoxa, fazia frango, deixava pronto, comprava o tempero do frango na padaria onde eu comprava coxinha, porque eu adorava. Eu descobri que eu adorava o frango da coxinha que vinha dentro, que eu almoçava temperinho. direto, o tempero. Daí eu falei, o que eu fazia? Eu falava. Eu não tinha tempo, né, pra fazer comida. E aí eu falava assim, hein, me vende o quilo do recheio que tu põe na coxinha. E aí ela fazia, daí facilitava a minha vida. Claro. Aí eu fui descobrindo isso. E eu gosto da low carb, assim, E eu lembrei que todas as vezes que eu emagrecia sem remédios, era porque eu fazia uma dieta mais. Tipo Atkins, cetogênica, Dukan, mais proteicas e mais baixa em carboidrato, focada em outros alimentos. Porque automaticamente, quando você foca nisso, você exclui esses outros alimentos que me engordavam. E é isso que as pessoas não entendem, né? Que é o porque- básico, só comer a comida Exato. indiferente de você fazer uma cetogênica, uma coisa. Mas isso me trazia pro tal do desafio, dos mini desafios. Então eu falava assim, não, então eu vou ficar 3 dias sem comer tal coisa, eu vou comer só isso, isso, isso. Eu limitava uma quantidade, uma variedade de alimentos. Tipo, frango, uma batata e é isso. Isso, frango e batata vou comer por 3 dias, isso. E brócolis. Eu escolhia 3 vegetais e 2 tipos de proteína, porque o ovo, eu comia bastante ovo. Fez igual um ovo bebê. e frango. Fez igual um bebê. Igual Introdução uma reintrodução alimentar. 3 comidas É durante 3 isso, dias. amor, é isso que eu fiz, entendeu? E é exatamente, o meu método é assim também. É de você reintroduzir esse Aos pouquinhos. Aham. E aí eu fazia esses mini desafios, e aí a cada 14 dias eu abria um furo programado, que era para comer o que eu queria, indiferente do que se tivesse, eu ia no Mac. Ai, hoje eu não vejo que não vale a caloria. Nossa, eu também não. Hoje eu sei o que vale Nossa, a eu não como caloria há ou muitos não, anos, mas mas- antes era o que me dava prazer. Sim, paladar Antes eu viciado amava naquilo. uma pizza, hoje já não é a paixão que me diverte. Vocês podem me chamar num rodízio de pizza, eu vou comer, mas eu não é. Agora me chama pra ir num japonês pra você ver, meu Deus do céu. E aí eu ia fazendo esses mini desafios, nesse ciclo low carb de 14 dias, com cetogênica, porque eu não tinha aparelhinho de medir, eu não sabia se eu tava em cetose não, mas eu tinha o medo protege, né? Aham. Então o medo de sair da cetose faz com que eu comesse Certinho. só o que tava ali dentro da listinha. Você nunca Em uma mediu o pH da semana. urina, nada disso? Não, nada disso. Mas eu estudava, eu lia. Eu falava, não, eu tô em cetose, porque eu tô com gosto de cetona na boca, eu tô mais esperta, eu tô mais atenta, tá. Então eu fui dando o meu jeito.
E aí, na outra semana eu fazia low carb, mais low carb. Daí eu abria um furo programado, 1, 2, dependendo da ocasião. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso, entendeu? Fazia ciclos, né? Ciclos de ciclagens de dieta, baixas em carboidrato, focadas em comida de verdade. E automaticamente meu corpo foi ficando mais nutrido, foi ficando menos inflamado, né? Os hormônios foram se regulando. Eu comia muito, eu comia 6 vezes no dia. Daí eu fui percebendo que eu comia mais por hábito do que por fome. Aí eu conheci, depois de 3 meses, o jejum intermitente. E foi automático. Pensou, não preciso Ai, comer não, tô 6 cansada, vezes. eu tô cansada de comer ovo. Aham, Vou pular, vou dormir mais um pouquinho. Tipo isso, sabe? Daí aham. eu ia dormir mais um pouquinho e acabava pulando. Daí a minha balança começou a destravar, porque eu ainda era bem ligada à balança, né? Nessa fase, eu tinha as minhas metas Sim. diárias Qual de foi o peso balança. que tu começou, tipo assim, o peso máximo que tu chegou pra começar no emagrecimento? O peso Aqui em máximo Floripa, eu assim. não sei. Eu não sei, porque eu não me pesava. Eu só tive coragem de me pesar quando eu já tava, tipo, 1 mês e meio fazendo dieta. Aí eu tive coragem e deu 104 quilos. Então eu acredito que Nossa. que eu estava num cento, porque, né, os 8 primeiros quilos vão quando tá muito acima do peso, Sim, vai em 1 mês líquido, quando né? a gente faz, né, Bem uma restritivo. estratégia mais low carb. E aí, eu acho que Então, foi um 110. 112, 110, 112. 112. E aí, quando eu me vi na foto com meu pai, o meu pai tinha 93 quilos. E ele veio passar as férias aqui, né? Passar uns dias aqui. A gente saiu e aí ele falou: Deixa eu tirar uma foto sua com a mãe. Eu, não, não quero, não quero, não quero, não quero. E eu não me enxergava gorda no espelho, tá? Daquele tamanho, não. Eu tava o dobro do tamanho da minha mãe. Ali que Nossa. apertou a verdade. Daí eu falei: Não, daí não dá mais pra brincar. Agora eu tenho que ser sério, real. E aí, Como quando a foto uma fala, né? foto fala, a gente se engana, a gente não enxerga o que tá no espelho. Agora a Guria, foto. isso que tu me falou, várias pessoas que já tiveram aqui no Geladeira me falaram. Quando eu me vi do lado do meu pai ou do lado da minha mãe, Eu que eu tava tava o enorme, eu dobro, tava o dobro. aí que eu me apavorei. Meu pai tinha 93 quilos, Porque eu tava imagina, maior que ele, eu tava aqui, ó, ele me abraçou aqui pela cintura. Eu tava enorme. os Daí eu nossos falei, pais, a gente meu sempre imagina que a Deus. gente é criança, os nossos pais são maiores. Você tem a lembrança de quando você era criança e teu pai era grande, Aham. forte. O pai é quem protege, a mãe também. Então, quando você pensa e você vê que você tá maior do Eu que eles, tava você pensa assim, muito tem alguma maior. coisa Eu vou errada. mandar as fotos pra vocês Não, depois quero ver dessas essa duas, foto. Cadu vai né? ter que botar aí Do na meu pai. edição depois. Aham, porque olha, é terrível. E ali eu já estava fazendo dieta, mas eu estava ainda, né, naquilo. Ainda dava uma, né, uma perdezinha, uma matadinha. Daí não fazia exercício. Ainda estava no ciclo da autossabotagem em alguns momentos. Aí quando eu vi a foto, eu falei, não, não dá não. Bora, focar nisso aqui, vou mudar mesmo. Então foi E, nessa visão aí, esse final de semana que eles vieram te visitar, você aham, viu a foto e falou, não, agora eu vou ter que radicalizar. radicalizar, isso. Não dá pra brincar mais E teve porque algum conteúdo que você acessou que você percebeu na época que mudou tua vida? Tipo, você seguia alguém, seguia, você, um seguia. médico, um nutricionista, uma blogueira, uma revista, um Sim. site, sei lá, um método. Então, nessa época, graças a Deus, foi liberado a ferramenta dos stores. Graças a Deus foi o que me ajudou, tá? Muito. Por isso que hoje eu faço questão de compartilhar mesmo o meu dia a dia, toda a minha rotina, o passo a passo do meu emagrecimento, ter o clube do emagrecimento, onde eu ensino exatamente esse ciclo que eu fazia. Eu Aham. divido com elas exatamente a lista que eu usava, o guia low carb que eu usava, as receitas que eu usei nesse processo todo. Eu fiz tudo um apanhadão e coloquei dentro da minha plataforma. Nossa, Julie, que demais isso. Tipo, tudo, entendeu? Porque eu sei que é ali a pessoa precisa ver pelo menos os menos 3 quilos. Depois ela se anima. Uhum. E aí o menos 3, o menos 2, aí aprende a manter, emagrece um, mantém um, e fui indo. Nossa, eu acho que o mais desafiador é tu sair dos 3 dígitos. É, né? Com Cara, eu atendo certeza. muitas pessoas que estão acima dos 3 dígitos. Quando elas saem pro 99,5, aí o jogo virou. É, Daí o negócio vai. vai. Porque você Você palpa o vê, negócio, né? você vê. Eu É. adoro tirar foto, eu adoro fazer antes e depois, porque me faz reviver, né, uma situação de, pô, caramba, olha só, eu consegui. Eu sei exatamente para onde eu não quero voltar e eu sei exatamente onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então eu revivo isso direto. Quando eu tô com uma autoestima baixa, porque bate assim, né? Às vezes assim, ai, nossa, eu dei uma engordadinha, ai, não gosto.
Mas olha isso, olha isso. E outra, se você não tá fazendo nada, tira a foto, porque ela vai fazer você voltar. Aham. Porque a foto não mente, espelho mente. Espelho O mente. ângulo, a luz e Roupa tal. também você dá uma, né? Aham. Você dá uma mexidinha. Agora, calça jeans e espelho. Ou calça jeans e E foto. foto. Então, são duas estratégias que eu compartilho com as minhas alunas, que é assim, ó, vai doer, mas vai fazer. Se Aham. quer mudar, vai fazer. Sim. Porque aí tem o dia certo delas provarem a calça jeans, tem o dia certo delas tirarem a foto. Porque você precisa toda hora lembrar daquilo. Então, eu tinha isso. Todos os dias eu chegava. Eu coloquei, né, no fundo de tela uma foto. Do celular. No meu celular naquela época, bem De quando grande. você tava com mais de 100 quilos. Coloquei, imprimi, coloquei na porta da minha geladeira também. Tratamento de choque, viu, gente? Tinha, e eu provava uma calça jeans da época da minha faculdade, que a minha meta era aquilo, era voltar a entrar naquela calça jeans. E você entrou. Todos os dias. Eu provava todos os dias. Então, eu acompanhei esse processo com uma peça de roupa, tipo, pra eu voltar, né? Era a minha meta. E depois de 6 meses, eu tinha atingido o meu objetivo. Entrou na calça jeans. Entrei na calça jeans e ver aquela satisfação. Eu tinha que lembrar todos os dias o porquê que eu tava fazendo dieta, entendeu? Sim. Porque o prazer e o hábito é muito mais forte. De você... Porque você faz 3 dias, você volta. Uma deslizadinha, você vai voltar. Total. Aí você dá um passo pra frente e dá 10 pra trás. E aí você só vai lembrar de novo que você precisa emagrecer a hora que aquela calça jeans que você queria usar tá apertada de novo. Mas daí você vai lá e coloca uma leg. Uhum. Porque você não quer passar pelo desconforto de usar a calça jeans. E aí acaba você fica sendo um pouco agressivo, um pouco doloroso, mas é necessário. É necessário. Ninguém cresce Ai, que lindo. No parque de diversão. Não. E aí, nessa época, além dessas estratégias, eu acompanhava algumas pessoas no Instagram. E eu via que, por exemplo, assim, o que eu pensava, né? Por exemplo, a Sabrina Sato tem o corpo que tem, porque... Aí eu tinha aquilo, né? Porque ela tem personal. Porque elas fazem lipo todo ano. porque ela... Não, daí nos stories a gente consegue ver que ela passa por coisas muito piores do que a gente. Porque elas estão expostas no camarim a ter tudo que elas querem. Se elas quiserem abrir elas têm o que elas querem. Mas não, elas acordam e vão treinar. Porque mesmo que você tenha um personal, ele não vai fazer isso por você. Daí foi virando as chaves comportamentais. Que você pode ter o melhor personal, que você pode ser rica, milionária. Porque eu às vezes, recebo uns hates assim, porque ela tem personal. Eu leio os comentários, né? Que bom, né? Eu emagreci. Mesmo que tivesse, isso não é um problema. Sim. Se o dinheiro fosse o problema, não tinha um rico gordo, amiga. Não tinha. Entendeu? Não é. E aí eu fui acordando pra vida. Eu vivia a Juju Salimene naquela época comendo. Eu tinha vergonha de comer marmita. Diferente de todo mundo no meu trabalho, porque eu passava por alguns bullying, né? Então, aí o meu chefe olhava e falou assim: você acha que você vai emagrecer comendo isso aí? Não, para emagrecer tem que ser. O jejum intermitente tem que comer de 3 horas para emagrecer. Eu sempre fui, né? As pessoas acham, são especialistas de emagrecimento, são especialistas. Todo mundo é especialista. Daí você olha pro resultado dela, você dá uma... Sim, todo mundo tem uma dica pra dar. É engraçado, todo mundo tem um pouco de psicólogo e um pouco de nutricionista na sua alma. E aí eu peguei e tinha uma vergonha, né, de comer ovo enquanto tava todo mundo comendo pão. Então, tinha uma guria que passava todo dia no DCI de tarde para vender bolo de pote, e eu pedi para ela fazer bolo de carne com ovo dentro, sabe aqueles bolo ovo? Para eu poder comprar alguma coisa dela e facilitar a minha vida também. E aí ela fazia, então todo mundo comprava bolo de pote e a coitada sempre levava os meus bolo ovo. E tudo bem. Beleza, mas depois ela criou me dava esse produto, vergonha. Alguém mais começou a comprar? Mas eu tinha vergonha. Daí o que acontecia... Quando eu via lá as meninas, né, as bodybuilders, tudo passando por aquilo também, eu falava assim, gente, se é a Juju Salimene carrega ovo cozido. Carrega ovo cozido e abre no aeroporto, que ainda é conhecida, famosa. E... Quem sou eu pra ter vergonha? Quem sou eu pra ter vergonha? Ei, o importante se a Sabrina Sato tá aí nessa hora, eu olhava assim os stories, eu morrendo na preguiça depois de ter trabalhado o dia inteiro e tudo mais. Eu olhava, abria os stories e via Sabrina Sato indo pra academia. Eu falava, se a Sabrina Sato, que tem esse corpo, tá indo pra academia...
Quem sou eu na fila do pão Pra não ir? pra não ir, querida? Tchau. Daí eu chegava na academia, e aí, olha só, eu chegava na academia, subia numa bicicleta e pedalava. Aí tinha um personal, hoje é o personal do meu marido, e é o marido da Amanda Hatti. Olha só. Noivo da Amanda, né? O Juarez. Naquela época a gente não era amigo, não era da mesma turma nem nada, mas ele pedalava loucamente. Eu falava, cara, o cara é trincado, seco, tá aqui pedalando. Quem sou eu pra levantar disso aqui, dessa bicicleta? Aí eu ficava. Cara, Julie. Tipo isso, sabe? Eu entrei no hiperfoco pra emagrecer. Não, isso é muito legal. Essa tua visão, que era de sempre se inspirar em pessoas que estavam melhores que você. Sim, total. Em algum ponto, né? Não que sejam boas em tudo, mas, pô, ele tá treinando, ele tá bem fisicamente. Vou fazer como ele. Vou fazer. Ela tá comendo bem e tá bem fisicamente. Vou, Eu né, comecei a ver isso. se inspirar num ponto positivo de cada pessoa. Aham. Nossa, é muita inspiração, Julie. E aí eu fui focando e fui fazendo. A hora que eu vi, eu tava magra. Cara, essa história é muito longa. O nosso tempo tá esgotado aqui, é mas eu longa, queria é longa. conversar muito mais. Mas porque, é isso, assim. cara, né? eu posso te dizer que, assim, Falhei muito, tá, gente? Tem quem acha que, tipo, nossa, foi lindo. fácil, Não, gente, eu falhei muito, eu errei muito. Errei mesmo. Mas eu voltava sempre no momento seguinte, eu não entrava no ciclo do sofrimento, da culpa, nada. Eu queria a solução. Eu foquei na solução. Sim. E a solução era atingir as minhas metas e minhas mini metas e os meus objetivos. Foi demais, assim, escutar a tua história e conhecer os teus desafios, sabe, Júlia? Eu tenho certeza que isso aqui vai inspirar muitas outras pessoas a também iniciarem essa jornada, né? Então, eu acho que é sempre inspirador escutar as pessoas que superaram a obesidade, superaram alguns desafios no meio do caminho disso, porque a obesidade é uma coisa bem complexa, Muito. né? Para ter uma qualidade de vida, para se sentir bem, para ter autonomia, para ter essa autoestima, né? Se ver de uma forma feliz no espelho, eu acho muito importante. Vale muito a obrigada. pena. Obrigada, eu que agradeço por você ter me convidado. Amei mesmo. Muito obrigada. Julie, se você quiser falar as suas redes sociais para quem ainda não te conhece, conhecer você, pode falar aqui para a câmera. As minhas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok ou no YouTube também, todas são Julie Fajardo. Julie Fajardo. Mas eu vou pedir para ele colocar na edição aqui o meu @ e eu espero vocês lá. Show! E quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal.